Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos à nossa quarta teológica. Hoje estamos estreando um formato diferente e eu oro ao Senhor para que Ele possa trazer edificação à vida de cada um de vocês, que Ele possa falar com cada um de vocês. Então, vamos lá ao nosso estudo. Confira comigo. Série A Teologia do Culto. Lição 6. Os participantes do culto. Leitura bíblica. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Repare que o autor de Hebreus está falando ali sobre adoração. Entrar sim no santuário com ousadia, mas considerando o sangue de Jesus, considerando aquilo que Jesus fez. Ele é que abriu o caminho através do véu, através da carne dele. Então tem elementos de adoração ali. Aproximemo-nos com um coração sincero. O Senhor Jesus ele já havia dito que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então sim, com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Amém? Continuando. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, tendo o foco naquele a quem nós adoramos, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, trazendo para o ambiente de adoração, para o evento do culto, nós temos que ter essas coisas em consciência. O culto é para que nós nos animemos uns aos outros. É claro que nós cultuamos sim em todo o tempo, mas como veremos mais adiante, o culto é também um evento. O culto também é um momento em que a igreja se reúne. Introdução: somos marcados pela necessidade de adorar, pela propensão a tal prática e pela capacidade natural de pensar sobre o que fazemos. Nós somos marcados sim pela necessidade de adorar. Nós somos inclinados à adoração e nós temos uma capacidade diferente do restante da criação aqui nessa dimensão terrena, que é o intelecto. Nós temos inteligência, nós temos raciocínio, né? Nós somos racionais como adoradores. Inevitavelmente, adotamos alguma forma de culto, pensada ou não, consciente ou não. Nós adotamos, sim, alguma forma de culto, nem que seja culto a nós mesmos, a nossa própria autoestima, ao nosso próprio bem-estar, que talvez seja a forma de culto mais comum. Ou coloquemos uma outra pessoa, um alguém, seja um marido ou esposa, um filho, filha, um pai, mãe, coloque no lugar de Deus e nós, com aquilo que nós praticamos, nós revelamos quem é o Deus a quem nós adoramos. Se a maneira que adotamos corresponde aos anseios do Deus a quem adoramos, então o que fazemos lhe é aceitável
e tudo está bem. Por outro lado, se o que fazemos não é aceitável a Deus, então estamos envolvidos numa enorme perda de tempo, esforço e energia, enganados e sendo desagradáveis a Deus. É possível sim colocarmos um falso Deus no nosso coração, no trono das nossas vidas, porém é possível também nós professarmos fé no verdadeiro Deus, mas não termos sido iluminados sobre a maneira como Ele se agrada em ser adorado. Ele nos revela através da palavra como Ele deseja ser adorado. E se nós não o adoramos da forma que Ele é aceitável, da forma que Ele é agradável, como o nosso texto aqui diz, nós estamos envolvidos numa enorme perda de tempo, esforço, perda de energia. Estamos sendo enganados e sendo também desagradáveis a Deus. Na lição de hoje, pontuaremos algumas coisas relacionadas ao perfil dos participantes do culto. Parte 1. Os participantes do culto são humanos. Toda a criação adora o Senhor, é verdade. Toda a criação, seres inanimados, os animais, as plantas, toda forma de seres vivos, tudo adora ao Senhor, tudo expressa a grandeza do Senhor, tudo revela a pessoa do Senhor. Essa é a revelação natural. Porém, culto terreno é também um evento, portanto é uma atividade de seres humanos, especialmente os lavados e remidos. Nós somos chamados a um culto, a um evento. Amém. Os participantes, eles são humanos e eles são pessoas com história de vida. Nós somos pessoas com história de vida. Trazemos para o culto nosso passado com alegrias e frustrações. Também trazemos para o culto a realidade atual, tudo que ocupa nossa mente no dia a dia. Trazemos ainda para o culto expectativas acerca do futuro, inclusive sonhos, planos, ansiedades e perspectivas. Somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, e boa parte do que nos torna diferentes é exatamente a nossa história, passado, presente e também o futuro, por que não? As nossas expectativas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, eles nos diferem, eles nos levam por caminhos diferentes. Porém, sendo diferentes, nós temos em comum exatamente o fato de termos história. E nós trazemos para o culto a nossa história, o nosso passado, aquilo que nós vivemos e as nossas expectativas. 2. Pessoas com as marcas de sua natureza essencial. Além de sermos pessoas com história de vida, somos pessoas com as marcas da nossa natureza essencial. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, porém afetados diretamente pela queda da humanidade e tornamo-nos objeto do amor do nosso Senhor, que deu o seu Filho para nos possibilitar a salvação. Nós somos, sim, essencialmente criados à imagem e semelhança de Deus, porém nós fomos afetados pelo pecado e nós nos tornamos alvo do amor de Deus através de Cristo, que nos possibilita a salvação. Por essa razão, somos orientados a tirar as sandálias dos pés, a termos temor, a não fazermos de qualquer maneira o culto, a orarmos em nome de Jesus, tendo consciência, de que não é no nosso próprio nome, de que não é do nosso jeito. O exemplo para nós é Jesus. O exemplo que é aceitável a Deus é Jesus. Então nós devemos imitar a Jesus e devemos fazer tudo através de Jesus.
relacionado à adoração, tudo que nós fazemos tem que ser através de Jesus. E dependemos da mediação do Espírito Santo de Deus, até mesmo para orar, pois não sabemos orar como convém. O culto deve ser feito em humildade, temor e tremor, pois trata-se de pecadores que entram com ousadia perante o Senhor, mediante o caminho aberto pela morte de Cristo. Humildade, temor e tremor. Isso não deve faltar na nossa adoração. Deus é o nosso Pai, sim, mas nós devemos lembrar também que Ele é o Rei do Universo. Deus é o nosso Pai, sim, mas Ele também é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Parte 2. Os participantes do culto devem desenvolver coerência. Sabemos que há pessoas que ainda não nasceram de novo e participam do culto. Na época de Jesus, a multidão, a maioria daquelas pessoas não tinham compromisso com o Senhor Jesus. Queriam ver onde ia dar aquilo. Estavam interessados na multiplicação dos pães, nos milagres, mas muitos não queriam se comprometer com ele. Temos o clássico caso de Nicodemos, que era doutor da lei, mas precisava nascer de novo. Então não é só conhecimento, é preciso também um novo nascimento. Uma marca do culto que agrada ao Senhor é a coerência entre a maneira como vivemos e a nossa manifestação na adoração. Precisamos então desenvolver sim essa coerência. A maneira como nós vivemos deve ser coerente com aquilo que nós professamos, com a adoração que nós prestamos ao Senhor, com o culto que nós realizamos. Nós falamos coisas profundas, nós cantamos coisas profundas que muitas vezes não temos entendimento ou simplesmente também não temos interesse em aplicar aquilo como verdade na nossa vida. Nós dizemos com os nossos lábios que nos entregamos a Deus, que Ele pode vir, que Ele pode nos transformar, que Ele pode morar em nós, que nós ansiamos que Ele venha e muitas vezes não é coerente com a maneira como nós vivemos. Tipo, estou clamando na igreja que eu quero Deus, mas o meu procedimento diz: Jesus, não volta agora não, porque eu preciso me realizar, eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso que algumas coisas aconteçam. E muitas vezes nós dizemos não nos conformar com o mundo, mas nós temos prazer nas coisas desse mundo. Não deve haver essa incoerência tratando-se de relacionamento com Deus, tratando-se de adoração, de culto ao Senhor. Hebreus 10, 22 apresenta claramente uma ordem em que somos convidados ao culto como resultado de termos o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, nós somos sim convidados, mas como resultado de termos primeiro o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com água pura, falando aí daquilo que Jesus fez por nós. Um sério perigo para o qual fomos alertados pelo próprio Senhor Jesus é o de adorarmos ao Senhor com lábios, mas tendo o coração longe de Deus. Parte 3. Os participantes de um culto são parte de um grupo. Somos parte de uma comunidade que adora. O culto é um exercício congregacional. Nós somos a igreja. Muitas vezes nós podemos até representar a igreja sozinhos no lugar em que estivermos, mas sozinhos nós não somos a igreja. Igreja é congregação, igreja é um grupo, é uma comunidade, é uma assembleia. Embora possamos orar no interior de nosso quarto,
Quando falamos em culto na igreja, estamos falando em ajuntamento de pelo menos 2 ou 3 pessoas. Existem essas duas faces do culto: o culto no secreto, no particular. E muitas vezes é aquilo que nós recebemos no particular que nós vamos expressar no culto coletivo, no culto público, no culto em reunião com outros irmãos. Diversas das funções básicas da igreja foram planejadas para ocorrer em culto coletivo. É na expressão de grupo que mais de perto expressamos o ministério de edificação mútua. Reunimos-nos para celebrar o Senhor, para interceder pelo povo de Deus, especialmente pelos que sofrem, para disciplinar os que desviam da vida cristã adequada, para a celebração da ceia do Senhor, para o ensino e assim por diante. Então, como disciplinar alguém se não tem alguém, se nós estamos caminhando sozinhos? E como receber disciplina também se estamos caminhando sozinhos? Como celebrar a ceia do Senhor sozinhos, se a ceia está falando exatamente de comunhão? É necessário que nos reunamos. Como ensinaremos sem que haja relacionamento, sem que a nossa vida expresse esses ensinamentos? Nós estamos aqui num estudo bíblico e muito pode edificar, eu creio, assim como assistir pregações, como assistir o culto pela internet, pela televisão. Mas é bem diferente, né? Termos um exemplo vivo e aprendermos com uma pessoa no convívio e também ensinarmos as pessoas no convívio. Conclusão. Finalmente, os participantes do culto são pessoas que aguardam o dia especial da vinda de Cristo e anseiam participar nos céus da mais perfeita expressão de culto que se pode imaginar. Vamos voltar lá ao texto inicial. O versículo 25 diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É tempo de clamarmos Maranata. Vamos voltar lá ao texto da conclusão. Os participantes do culto são pessoas que aguardam o dia especial da vinda de Cristo. Somos, então, pessoas que aguardam o dia especial da vinda de Cristo? Pessoas que se animam umas às outras falando: Jesus vem, que buscamos forças para vencer as tentações, para resistir às pressões deste mundo? Somos essa noiva que clama juntamente com o Espírito: ora vem, Senhor? Ou temos cedido às pressões e caído nas tentações e nos afastado de Deus? Nós somos convidados a clamar: vem. E precisamos ter essa consciência de que o dia em que o Senhor vem se aproxima. Estejamos nós preparados ou não, esse dia certamente virá. Nós precisamos ansiar por esse momento em que nos reuniremos com o Senhor definitivamente, para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa continuar falando ao coração de cada um de vocês.